favor. Eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus lá em Lucas 18. A gente vai ler um texto bem conhecido. 18, versículo 35. A gente vai ler do 35 a 43. Deixa eu pôr o cronômetro aqui, irmãos. Se possível, pôr um fundinho musical, tá bom? Vamos lá. E diz assim: aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Jesus disse: pois então veja, a sua fé te salvou. Amém? Vamos ficar até o 42? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto fala muito sobre a história de um cego, né? Que a gente conhece pelo o cego Bartimeu, que ele clamou a famosa frase que a gente tanto escuta, né? Que tem músicas, louvores que falam, né? Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Né? Então a gente já ouviu muito essa frase. Irmãos, a Bíblia fala que o nome do cego era Bartimeu, que em hebraico quer dizer filho de Timeu. Timeu, irmão, significa uma pessoa que é altamente qualificado ou altamente considerado, altamente cotado, altamente estimado. Então, a gente subentende-se que Bartimeu era filho de um homem renomado. Que era filho de um homem que não era, desculpa o termo, qualquer da esquina. Era filho de um homem, né? A Bíblia não diz, mas segundo os estudos, pela origem do seu nome, subentende-se que ele tinha uma filiação, não, que ele era filho de alguém que tinha um nome que era muito estimado. E o pai de Bartimeu poderia ser um homem que a Bíblia não relata, tá? Vamos aqui, né, dar uma viajada na história. Poderia ser um homem importante pelo seu mérito, por ter conquistado uma posição diante da sociedade, mas pelo que a gente conhece, né, desse texto, que também está lá em Marcos, Bartimeu não era o mesmo. Bartimeu não tinha talvez uma posição como seu pai poderia ter. Irmãos, essa Jericó, nessa época que aconteceu aqui, né, desse fato com Bartimeu, foi dirigida por Herodes, o Grande. Quem já ouviu falar de Herodes? Que era um rei muito rígido. Ele era um lugar, então era um lugar de muitas riquezas, era um lugar, uma cidade próspera, uma cidade rica, especialmente para aqueles que cobravam impostos. Não é a mesma Jericó que foi vencida por Josué ao entrar na terra prometida. E a Bíblia diz nesse texto que ele estava assentado à beira do caminho ou à beira de uma estrada, pedindo esmolas. E em Marcos o descreve como um cego mendigo, ou seja, ele era cego, pobre, no meio de uma cidade rica. Ou seja, ele era cego, pobre, no meio de uma cidade rica, que provavelmente ele tinha uma família que também tinha boas condições. E eu queria refletir com vocês, irmãos, 3 pontos que me chamam muita atenção quando eu li esse texto hoje, quando eu refleti sobre ele, quando eu estava montando essa mensagem. 3 pontos que me chamou muita atenção.
O primeiro deles, irmãos, está no versículo 42, na parte B, que diz assim: Senhor, para que eu possa ver de novo. Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Irmãos, o que a gente entende nesse versículo, nessa resposta que esse homem deu a Jesus, é que ele não nasceu cego. Não foi uma doença que ele tinha de nascença. Quando a gente lê, eu quero ver, que eu possa ver de novo, a gente entende que ele já viu, que ele, em algum momento da sua vida, ele tinha a visão. Ele sabe o que é as cores, o que é uma planta, o que é uma flor, o que é o céu. Porque a pessoa, quando nasce cego, irmãos, ela se habitua àquela realidade, né? Então, trabalha-se muito a imaginação, né? Mas a gente entende aqui nesse texto que ele enxergava. E por algum motivo de doença, a gente não sabe, porque a Bíblia, eu até pesquisei, mas não relata por que ele se tornou cego. Mas se ele faz esse pedido a Jesus, é porque um dia ele enxergou. Ou seja, ele perdeu a sua visão e era algo muito importante para ele. E o que eu queria me prender nesse primeiro ponto com você, irmãos, é como eu e você lidamos com aquilo que nós perdemos quando é importante para nós. Como a gente reage, irmãos, quando a gente perde algo que é importante. Ele perdeu a sua visão, irmãos. E era muito precioso para ele. Como eu e você lidamos com as perdas que a vida nos proporciona? A gente consegue superar facilmente? A gente consegue dar a volta por cima? A gente consegue seguir com a nossa vida e lembrar que foi perdido algo, mas aquilo não te parou? Ou você reage de uma forma muito negativa quando perde algo? Você não consegue superar, a gente se encontra num estado que quando a gente vê, a gente só está afundando. Afundando, afundando. Ou você pode estar como esse homem à beira da estrada, sem rumo, sem perspectiva. Como que você lida com a perda? E essa perda, irmãos, eu estou dizendo de pessoas que se foram, né, que vieram a óbito, pessoas que morreram em vida para nós. Tem muitas pessoas mortas, mas que estão vivas no nosso coração. De perdas de confiança, de perdas de admiração. Perdas, irmãos. Como que a gente reage em meio às perdas? Irmãos, uma certa vez, né, quando eu era mais jovem, não faz muito tempo, eu entregava sopão lá no centro de Curitiba com uma turma de jovens. E eu lembro uma vez, era toda sexta-feira à noite, a gente ia com o tio Carlinhos entregar sopão lá na 15. A gente fazia uns 2 panelão de sopão assim. Irmãos, pensa numa sopa gostosa. Eu comia muito. E eu lembro que uma vez a gente conversou com um advogado. Ele era um homem, assim, já estava, né, com aquela aparência de morador de rua, né? Mas quando você conversava com ele, você sabia o jeito dele colocar as palavras, o jeito dele se reportar, que era uma pessoa muito inteligente, muito estudada. E eu lembro que a gente estava numa turma de 4 jovens e a gente conversou com ele. Eu nunca me esqueci dessa história. E daí a gente perguntou: tá, você com essa profissão, né? O que fez você, né, estar aqui, né? Estar morando na rua? O que aconteceu? E ele contou que, uma certa vez, ele e a família dele, ele tinha uma esposa e 2 filhos, eles estavam voltando de viagem na estrada, e ele era um advogado, assim, renomado, ele tinha uma condição financeira muito boa, tinha uma casa muito boa, enfim, tinha uma condição, né, um nível... E diz que no retorno dessa viagem, ele estava chovendo na estrada e ele bateu o carro.
e a esposa e os 2 filhos morreram no acidente. E ele falou que ele não... Nisso ele começou a chorar copiosamente, já fazia tempos já que tinha acontecido. E ele falou que ele não conseguiu superar aquela perda, que ele não se achava digno de voltar para casa sem eles. E ele abandonou tudo, irmãos. Abandonou o trabalho, abandonou tudo. E foi virar morador de rua. E assim, irmãos, muitos de nós se encontram no papel desse homem. Ou talvez o cego Bartimeu. Tem algumas percas que mexeu tanto com a nossa estrutura que a gente não consegue se reerguer, se levantar. E quais sentimentos que nós carregamos dentro de nós por conta daquilo que perdemos? O que nós carregamos no nosso coração, irmãos? Sentimento de raiva? Sentimento de vingança? Sentimento de ódio? Muitos atentam contra a sua própria vida. Falta de perdão. Liberar perdão para quem, tomou isso de você. Ou se perdoar por alguma coisa. Como que a gente, irmãos, reage mediante a uma perda significativa das nossas vidas? Às vezes você perdeu a confiança em alguém. Sabe quando você admira alguém assim, ao ponto de você ter aquela pessoa como exemplo? Nossa, eu quero andar lá da Beta, cara. A Beta é muito massa, cara. A pastora Val, quero ser igual a pastora Val. Um dia eu vou ter uma voz grossa igual dela. Só se for no céu, né, pastora? Aqui na terra, nem com gripe, irmãos, eu fico com voz grossa. Sabe aquela pessoa que se admira? Que você fala assim, nossa, eu quero ser igual a ela, quero... E daí do nada essa pessoa te decepciona, te frustra. Como que você reage? Sabe aquele sentimento de impotência, de incapacidade? Ou você tem vindo numa sequência de perdas na sua vida, assim, que hoje você se sente um cego Bartimeu no meio de uma estrada, esperando e pedindo esmola, porque você não tem mais perspectiva de vida, porque você acha que você já perdeu tudo. Eu não tenho mais dignidade, eu já perdi o meu nome na praça. Quem ouve meu nome na praça, sabe aquela coisa assim? Como você reage em meio às perdas, irmãos? Você se sente impotente, você se sente incapaz. Muitos, por conta desses sentimentos, você nem se reconhece mais. É um negócio tão forte que você se perde dentro de si, você se perde a capacidade de enxergar, a capacidade de raciocinar. Você se olha no espelho, você já não se reconhece mais. Você se olha no espelho e lembra de quando você era antes disso acontecer. Eu era uma pessoa alegre, bispa. Eu era uma pessoa que acreditava nas pessoas. Eu era uma pessoa que sonhava. Eu era uma pessoa que fazia planos. Hoje é um dia após o outro. O tempo está passando e para mim tanto faz quanto tanto fez. Irmãos, esse sentimento de impotência, de incapacidade, de achar que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não tem futuro. Irmãos, que ninguém é por você. Você olha ao seu redor, você até vê pessoas, né? Até tem pessoas. Mas com quem que eu posso contar? Será que eu posso contar? Será que eu não vou ser decepcionado de novo? Será que eu não vou ser traído de novo? Será, irmãos? E essa constante desconfiança vem nos aprisionando. E é uma situação, irmãos, que você vai chegando ao fundo do poço, que você se sujeita a pedir e aceitar esmola.
E sabe qual que é o sentido de esmola, irmãos? É qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Você não tem mais identidade. Sabe aquela coisa assim, eu gosto de preto, eu gosto de vestir verde. Tá aí, fica a hashtag as dicas, irmãos, das minhas cores. Né? Para futuros presentes. Mas daí alguém vem e me dá uma roupa, uma camisa amarela. Nada contra a cor amarela, irmãos, mas eu não gosto e não me favorece. Agora a Maria já fica linda de amarela. Maria, usa mais. Ficou lindo em você. Mas enfim, aí vem e me dá uma camiseta amarela. Mas como para mim qualquer coisa serve, eu vou usar o amarelo. Eu não gosto de pimentão, irmãos. Não gosto e me faz mal. E alguém vem e me dá uma salada de pimentão e eu como. Porque sabe por quê? Qualquer coisa serve. A gente não tem nem força de vontade mais para... Eu gosto muito de yakisoba, Beta. Receba. Gente, a Beta faz um yakisoba frito que eu nunca comi na minha vida. Você entende, irmãos? Qualquer coisa serve. Eu calço 37, mas me dão um tênis 43, eu vou usar. Qualquer coisa serve. Você não está mais nem aí para nada. Por quê, irmãos? Porque a esmola é isso. Irmãos, falando sobre esmola, eu lembro uma vez que a gente estava no sítio cercado ainda. E eu lembro que a gente estava no final de um culto de mulheres. Eu não sei se tem alguém aqui da época. Talvez a pastora Fábio só. E entrou, irmãos, um morador de rua que lá entra direto, né? Porque a igreja lá é no meio do bairro. Então, entrou um morador de rua assim, irmãos, que aquilo me cortou o coração. Primeiro não cortou muito o coração, porque ele falou assim: nossa, Isadora Pompeu está aqui. Olhou para mim e me chamou de Isadora Pompeu. E nossa, vejo que tu és profeta. Mas aí, irmãos, ele estava com uma marmita na mão. Sabe a marmita G? Aquela que é funda, de isopor? De puro arroz, irmãos. Eu acho que quem deu aquela marmita para ele pegou todos os arroz velho da geladeira e pôs numa marmita e ele comia aquilo, espalhava arroz e ele falou assim: foi o que eu ganhei para comer. E muitas vezes nós estamos igual esse moço. Te dá uma marmita de arroz velho e a gente está mandando para dentro porque tanto faz. A gente não vive mais, irmãos. Porque quando a gente se encontra nessa situação aqui, nesse fundo do poço, com os sentimentos que têm nos aprisionado, a gente não vê mais beleza em nada, Beta. A gente não vê mais sentido em nada, a gente não sente mais nem gozo das comidas. O que importa é pôr arroz velho para dentro para não morrer. Né, irmãos? É sobre isso. Quando você se encontra, irmão, nessa situação, qualquer lugar ou qualquer coisa serve. Você não tem mais preferência de cor, de roupa. Deixa acontecer. É como se fosse, irmãos, algemas que foram colocadas e você está preso àquela situação que te causou dor. Irmãos, eu sei que é difícil passar por momentos de dor. Não é fácil. Não é fácil você ter que lidar com a perca, lidar com a decepção, lidar com a frustração, com a traição, com a ingratidão. Ingratidão, irmãos, é o negócio que mais dói, não é? Você faz pela pessoa e quando você menos espera, a pessoa está te dando as costas, falando mal de você e dói, irmãos. Dói. Mas a grande pergunta nessa noite é: o que temos feito com a dor que essas perdas, que esses sentimentos têm causado em nosso coração? Nós temos deixado ir?
ou tem nos aprisionado, irmãos, porque é um negócio que é tão sério, que aprisiona, né, naquela situação que causou dor, e passa ano, entra ano. Quando você conversa com uma pessoa machucada, a pessoa só sabe falar disso. A pessoa não consegue olhar para a vida, olhar para os filhos. Nossa, eu tenho filhos lindos, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho saúde, eu tenho um marido lindo, que abre aspas, muito lindo, fecha aspas. Não, a gente não consegue enxergar nada disso, irmãos. A gente fica lá, naquela situação que está corroendo a gente. A gente não consegue ver beleza nas coisas, a gente não consegue reconhecer muitas vezes a provisão de Deus, sabe, aquele sentimento de gratidão. Meu Deus, a Berta me chamou para comer um yakisoba na casa dela. Pastora Val pagou a macarronada que estava me devendo. Sabe, irmãos, gratidão, olhar a beleza das coisas, irmãos. De você, sabe, comer um bolo, irmãos. Sabe aquela coisa assim, você come, pega um bolo gostoso e se degusta assim. Uma panqueca. Irmãos, se eu for colocar aqui na lista de quem está me devendo comida, irmãos, vai faltar folha. Vai faltar folha, irmãos. Né, Andréia, sua lasanha? A gente não consegue mais ver beleza nas coisas, irmãos. Ver beleza em tomar um cafezinho preto, porque a gente está preso lá. A gente não consegue ver beleza nos nossos filhos crescendo, de ver eles se desenvolvendo. Irmãos, o Léo tá brincando com uma amiguinha lá do nosso... A avó dela mora lá. E daí às vezes, no final de semana, ela vem com a mãe dela, né? E posa lá, e ele brincou ontem e hoje com ela o dia inteiro. E hoje ele falando assim: mamãe, chamei ela para a igreja. Né, amor? E eu falei que lá na igreja tem Super Kids. E tem salinha. Tem salinha. Irmãos, tem coisa mais linda que isso, irmãos. E a gente perde as coisas tão lindas que a vida nos proporciona, porque a gente está preso nessa dor aqui, ó. E isso, irmãos, tem te corroído. Isso tem feito você gastar os teus dias, as tuas horas, a tua vida tem passado e você está preso aqui naquilo que você perdeu. Uma prisão, irmãos. Uma prisão. Você não consegue, não há presente para você, muito menos futuro. É um negócio tão dos infernos, irmãos, que nós não conseguimos planejar o futuro. Mês que vem eu vou. Mês que vem o bispão vai me levar para um lugar que ele está me prometendo. Amém, irmãos? Só o bispão que não falou amém. A gente consegue planejar. Sábado, amor, eu vou no parquinho com o Léo. A gente, sabe assim? E eu estou falando coisas simples da vida, irmãos. Simples. Eu não estou falando de viagens, de cruzeiro, de comprar um carro de último. Não, irmãos, estou falando das coisas simples da vida. Quando estamos presos num lugar desse, a gente não consegue planejar, por exemplo, o que eu vou fazer quando chegar em casa, que eu vou esquentar o almoço gostoso que o bispão fez hoje. Irmãos, pensa no almoço gostoso. Irmãos, eu não sei o que você perdeu, se foi alguém que você amava, ou se você perdeu, né, uma pessoa que partiu, ou que ela, mesmo viva, está morta dentro de você. Eu não sei se você perdeu a sua confiança, eu não sei se você perdeu a esperança, eu não sei se você perdeu o sentido da sua vida, mas essa perda pode estar te afundando. E é um negócio, irmãos,
que se você não prestar atenção, se você não tomar conta, pode ser tarde demais. Segundo ponto, irmãos, que eu queria refletir. No final do versículo 38 diz assim: então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Irmãos, uma das grandes e talvez a principal estratégia de Satanás, sabe o que é? É te calar. A Bíblia diz que ele gritava quando ele ficou sabendo que era o Nazareno, que era Jesus, e ele começou a gritar: Jesus! 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 Tá com você? Tá na rua? Que dor? Você quer que a pessoa te... Não sei vocês, mas eu faço um escândalo, irmãos. Até a pessoa me enxergar. É ou não é? E, gente, não era tipo... Era uma multidão que estava... Então, Jesus! 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 Filho de Davi! Aqui, ó! Acho que ele gritava, que ele berrava, irmãos. E a Bíblia diz que os que iam na frente... Ó, psh, para de gritar. Para! E eu queria refletir com você sobre que uma das maiores estratégias de Satanás é nos calar. Irmãos, por acaso, quando você estava passando, ou se você está passando por esse momento, porque eu acredito que se Deus mandou a gente conversar isso hoje, é porque tem pessoas aqui que estão passando por isso, por esse sentimento. Por acaso, quando você estava ou está passando por essa situação de dor, de dificuldade de perdoar, dificuldade de aceitar, dificuldade de seguir, de prosseguir, veio uma voz na sua cabeça falando para você se afastar? Para você se isolar? Para você não depender ou não precisar de ninguém? Já veio? Já veio por acaso uma voz na sua cabeça falando assim, ó: nem adianta falar para os bispos. Vai ficar incomodando eles. Eles têm tanta coisa para fazer. Não precisa ficar. Não precisa. Ou eu não vou incomodar eles mais uma vez com isso. Ele já falou isso uma vez para mim. Eu vou lá incomodar eles de novo com esse assunto. Alguém? Não precisa erguer sua mão, irmãos, porque eu sei que ele faz isso. E isso, irmãos, é uma estratégia do diabo para te enfraquecer ainda mais. Sabe por quê, irmãos? Quando estamos sozinhos, nos tornamos mais fracos do que estamos. Você sabia disso? Você sabia que uma ovelha longe do rebanho se torna uma presa fácil para um predador? E é essa a intenção de Satanás, irmãos, é te enfraquecer. É essa a intenção de Satanás, irmãos, ser um predador. Existe uma frase, irmãos, muito conhecida de Martim Lutero, que eu gosto muito. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho nela. Qual que é o sentido dessa frase, irmãos? Que Satanás, ele investe arduamente na nossa mente. Uma das maiores batalhas que enfrentamos, irmãos, é na nossa mente. Sabe aquele dia de manhã que você acorda, que você não consegue levantar da cama? É a sua mente que está sendo ali, ó. Para que levantar? É mais um dia. Você não consegue, você é um fraco, ninguém está aí para você, e ele vem te bombardeando. E é bem assim, irmãos. A maior das batalhas que são travadas são na nossa mente. Uma vez, irmãos, eu já passei pelo tratamento de quimioterapia. E esses tempos eu estava conversando com uma pessoa que passou recentemente. Irmãos, eu falo com propriedade. 70% da cura do câncer está aqui, ó. Que você não se entrega, eu não vou me entregar. Porque, irmãos, aquele medicamento te derruba, mexe com o teu emocional, o teu cabelo cai, irmãos. É um caos. É ou não é, Néia? A Néia também passou, faz pouco tempo. Não é a maior batalha não é na nossa mente?
Não é o remédio que está na nossa veia, irmãos, que por mais que mexe com o nosso corpo, está aqui, ó. E Satanás muitas vezes, irmãos, vem na sua mente te bombardeando, porque ele quer te nocautear, ele quer te derrubar, ele quer te destruir, irmãos. Porque, irmãos, eu sempre brinco, né, que Jesus, ele nunca nos iludiu dizendo que seria fácil as coisas, nunca. No mundo tereis aflições, mas ele fala no mesmo versículo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, a gente vai passar por aflição, a gente vai passar por perda. Irmãos, a gente vai passar por dificuldade. Irmãos, a gente vai passar por ingratidão. Irmãos, a gente vai passar por decepção. Por quê? Porque as pessoas estão suscetíveis a isso. Só que a gente não pode permitir que essas perdas nos derrubem ao ponto da gente não conseguir levantar mais e ficar à beira de uma estrada sujeito e aberto a tudo aquilo que vier, toda esmola que vier. Não, irmãos. Nós somos filhos e filhas de um Deus maravilhoso, que Ele prepara um banquete, irmãos. O Senhor tem o melhor para nós. Irmãos, a Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, irmãos, Deus não permitia faltar comida. Era de manhã, eles acordavam, tinha um maná surgindo do céu. Outro dia era as codorninhas ali, fresquinha, que era só pôr ali no espeto e assar. A água fresquinha da rocha. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. A gente não tem que se contentar com uma marmita cheia de arroz velho e mandar para dentro, irmãos, porque a gente não tem mais perspectiva de futuro. E é Satanás que coloca esses pensamentos: você não é ninguém, você é um cego, você é um derrotado, você não vai para frente. Quantos de nós já ouvimos palavras assim, irmãos? Você não vai conseguir, desista. Desista disso. Não é para você, desista. Pare. Ou sabe aqueles comentáriozinhos com fundinho assim: Keila, você vai voltar a estudar, mas com que tempo que você vai fazer isso? Sabe? Sutilzinho assim. Muito difícil, irmãos, as pessoas se alegrar. Pastora Val está fazendo crochê. Uhul! Irmãos, ela faz cada coisa de crochê. Super indico. Nossa, crochê, Pastora Val. Nossa, um negócio tão passado. Sério? Nossa, minha bisavó fazia crochê. Sabe assim, irmãos? E infelizmente, irmãos, Satanás usa situações, pessoas para te afundar, porque ele não quer ver você de pé. Ele não quer ver você posicionado, porque, irmãos, cristãos posicionados é uma ferramenta contra o inferno. Cristão posicionado guerreia em oração. Cristão posicionado não pode ver alguém doente que fala: posso, eu tô com uma dor, em vez de oferecer um Dorflex, posso orar por você? Isso que é um cristão posicionado. Um cristão posicionado, irmãos, sabe assim: eu queria ver, a minha mãe lá tem uma vizinha que pelo jeito está com um bicho no corpo. A gente não vai chamar o pastor, a gente vai lá orar, porque a gente é cristão posicionado. E isso, irmão, Satanás quer roubar da gente. Satanás não quer ver você de pé, porque você de pé, você é uma ameaça para o inferno. Então por isso que ele vai bombardear a sua mente dia e noite com pensamentos que você não é capaz, que você não vai conseguir, que o que você merece mesmo é uma marmita cheia de arroz velho. E isso é uma mentira, irmãos. Ele coloca esses pensamentos para nos calar, porque a partir do momento que a gente gritar: Jesus! A partir do momento que a gente gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, Ele vai olhar para nós, Ele vai vir até nós. E é isso que Ele não quer, irmãos. E é isso que Ele não quer.
Terceiro ponto, que o bispão já começou a respirar fundo. Versículo 40. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que quer que eu lhe faça? Irmãos, quando a gente lê esse versículo, não sei vocês, né? Eu pelo menos pensei isso. Não é uma pergunta meio óbvia? Como assim? O que queres que eu te faça? Mas não, irmãos. Irmãos, Jesus sabia que aquele homem precisava de muitas coisas. Muitas coisas. Não era só a visão. Ele precisava de uma nova identidade, ele precisava de esperança, ele precisava de fé, ele precisava de muitas coisas, irmãos. Jesus sabia que aquele homem precisava de muitas coisas, mas que tudo que ele estava passando, irmãos, olha que interessante. Tudo que aquele homem estava passando era recorrente ou consequência daquilo que ele perdeu lá atrás. Ele perdeu a sua visão e talvez por ele não saber lidar com essa perda, fez ele chegar ao ponto de um mendigo morador de rua pedindo esmola. E muitas vezes, irmãos, hoje a situação que você está é recorrente àquilo que aconteceu lá atrás. Você não foi liberto. Já teve a sensação que pessoas estão vindo depois de você, estão muito adiante, estão muito, avançando, e você pensa, por que eu estou ficando para trás? Pastora Val, chegou ontem, eu estou aqui há 5 anos e está muito adiante do que eu. Sabe por quê, irmãos? Porque provavelmente você está preso a alguma coisa no seu passado que você ainda não liberou, que você ainda não aceitou, e isso tem te aprisionado. Alguém se identifica com isso, irmãos? Com essa situação? Tem pessoas que não conseguir perdoar, irmãos, ou aceitar o que aconteceu, perdem tudo. Perdem família, perdem emprego, perdem saúde, perdem dignidade, perdem respeito. Por não conseguir perdoar, por não conseguir aceitar, por não saber lidar com a frustração, por não saber lidar com a ingratidão. E eu digo para vocês, irmãos, as pessoas estão suscetíveis a errar. Eu estou suscetível a errar, mas isso não pode frustrar, isso não pode me derrubar ao ponto de eu me colocar numa situação de um mendigo, de um morador de rua e aceitar qualquer coisa que me ofereçam. Não é isso que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor tem para mim e para você vida, abundância, alegria. E Satanás não quer que você viva isso. Entenda de uma vez por todas. Todo mundo é culpado, todo mundo é errado. Irmãos, eu não tiro a razão, as pessoas pisam na bola mesmo. Mas, irmãos, muitas vezes a gente acha que a vingança é um veneno que eu vou dar que eu vou beber, mas o outro que vai morrer. E é uma mentira isso, irmãos. A falta de perdão é um veneno que a gente toma achando que vai atingir o outro, mas não, é eu que vou morrer. E o perdão, irmãos, não é por merecimento. Eu não vou perdoar a pastora Val porque ela não merece. Não, irmãos, você mereceu o perdão que Jesus concedeu a você através da morte de cruz. Você merece? Você mereceu? Você tem merecido? Não. Então não é por merecimento, irmãos, mas é por graça. Não é por merecimento, irmãos, mas é pela justiça, por ser correto. Às vezes a gente quer tanto justiça, a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Peraí. Sabe assim? A gente quer justiça pelos punhos, nossos punhos, justiça. Mas a Bíblia diz em Mateus 5: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Sabe essa justiça que você quer? Espere Deus
ser a sua justiça. Em nome de Jesus. Então Jesus sabia muito bem o que estava perguntando para aquele homem. O que queres que eu te faça? E o terceiro ponto. Já falei o terceiro, né? E no versículo 41, Jesus faz: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: que eu possa ver de novo. Irmãos, Jesus fez uma pergunta muito específica para aquele homem. E para ele poder ser curado, irmãos, ele precisou reconhecer onde era o verdadeiro problema. Porque, irmãos, vamos refletir aqui comigo. O que queres que eu te faça? Ele não podia falar assim: Jesus, eu quero um emprego. Podia ou não podia? Jesus, eu quero uma família. Podia ou não podia, irmãos? Jesus, eu quero uma casa. Estou morando na rua, preciso de uma casa, Jesus. Mas ele reconheceu: eu preciso ver novamente. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo, aquela situação precária, aquela situação de vergonha, aquela situação de humilhação, era consequência daquilo que aconteceu lá atrás. E que ele precisava ser curado daquilo, para que as coisas voltassem à normalidade na sua vida. Então, irmãos, muitas vezes, irmãos, a gente faz os apelos aqui no culto, irmãos, e a gente não sabe reconhecer aonde está o verdadeiro problema em nós. Sabe por quê? Porque Satanás coloca uma venda nos nossos olhos para que a gente não enxergue, irmãos, porque ele quer que você continue prisioneiro lá. E eu não sei porque o Senhor me deu esse tema de perdas, irmãos. Eu não sei quem que perdeu aqui. Perdeu alguém? Eu não sei, irmãos, mas tem pessoas que têm sofrido com percas. E Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? E ele reconheceu que o verdadeiro problema estava naquilo que ele perdeu, que foi a sua visão, onde era a raiz de tudo. E, irmãos, a resposta de Jesus é muito intrigante no versículo 42. Coloca para nós lá, Amandinha. Versículo 42. E Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Irmãos, Jesus não poderia ter falado: a tua fé te curou? Jesus poderia ter falado a tua fé te curou. Mas não, ele disse: a tua fé te salvou. Irmãos, sabe o que a gente entende com isso? Que se não reconhecermos o estado que está o nosso coração para Jesus, né, e crer que Ele é o único que pode nos curar, mudar essa situação, corremos um sério risco de perdermos a nossa salvação. Isso é muito sério. Jesus poderia ter falado: a tua fé te curou, mas não, a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele estava condenado, irmãos, provavelmente a ir para o inferno. Porque o problema dele era muito além de simplesmente não enxergar. E eu digo aqui que o teu problema pode ir muito além daquilo que você perdeu. E você precisa reconhecer. Senão, irmãos, corremos um sério risco de perdermos a nossa salvação. Irmãos, e nós temos que cuidar disso, porque Jesus está às portas, irmãos. Sempre falo, irmãos, que às vezes o problema não está da gente beber, da gente... Não, irmãos, às vezes o teu problema está no perdão, que você não libera. Ou naquela situação que você não aceita. Não aceito, eu quero justiça, quero sede de justiça, que cega, com sentimento de vingança, com aquela raiva. E eu falo para você, irmãos, se você não reconhecer para Jesus o estado que está o seu coração, com muito temor eu falo, você é um sério candidato a ir para o inferno.